Olá! Hoje nós começamos um novo livro, Livro dos Reis. Na verdade, são dois livros, o primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. Originariamente, estes dois livros compunham um só livro, É claro, o chamado Livro dos Reis faz parte dos livros dos profetas anteriores. Lembra uma vez que nós falamos sobre como eram chamados e divididos os livros na Sagrada Escritura pelos judeus? Muito bem. Então, na divisão da Sagrada Escritura, na divisão daquilo que nós chamamos de Primeiro Testamento, os judeus chamam de profetas anteriores. Samuel, né? Depois nós entramos nos livros de Reis. Mas o que conta o Livro dos Reis? O Livro dos Reis vai falar para a gente justamente esse fim do reinado de Davi, né? Você viu que quando nós terminamos o livro de Samuel, nós não terminamos ainda o reinado de Davi. Davi está ficando velho, já está olhando para a sucessão. O livro dos Reis começa justamente com Davi muito velhinho, sem condições de governar, já escolhendo o novo rei, e aí a gente começa a perceber a sucessão acontecendo. O rei que vai suceder Davi é o seu filho Salomão. Vai ter um probleminha aí, porque na verdade o filho mais velho e o que estaria na linha de sucessão seria Adonias, mas Davi é quem vai escolher Salomão. Você vai perceber isso já no primeiro capítulo. E você vai ver então que o livro dos reis todos, o primeiro, o segundo, vai contar toda a história de final do reinado de Davi, começo do reinado de Salomão, depois a divisão do reino, porque depois de Salomão o reino vai ser dividido, né? O fim do reinado de Israel, o fim do reinado de Judá, né? E lembrando uma coisa, muito importante, você tem que saber, qual foi o grande mérito de Davi? O grande mérito de Davi foi reunir e unificar todas as tribos, tanto as tribos de Israel, que fica mais ao norte, quanto as tribos de Judá, que fica mais ao sul. Por isso sempre se diz reino de Israel, reino de Judá. Reino de Israel, a grande maioria das tribos, 10 tribos lá em cima. E o reino de Judá, aqui embaixo, Judá mais a outra tribo. Então, o reino de Judá e o reino de Israel foi o grande legado de Davi, unificar todos os israelitas, reino de Israel e reino de Judá, num só povo. E é isso que o Davi quer que continue. E por isso escolhe Salomão para que ele continue esse grande feito, que é justamente manter Israel e Judá unidos, tá bom? Eu vou te mostrar aqui, só para a gente começar a conversar, como é a divisão, como é o esquema dos livros dos reis. Vou te mostrar todos os dois livros de reis, o esquema todo, tá certo? Eu te falo, mais uma vez, repito, antigamente, esses dois livros não eram separados. Depois, justamente, quando a Bíblia ela é compilada, que eles vão separando esses livros. Mas, na verdade, era um livro só, contando toda a história do reino de Israel, de Judá, na mão de Salomão e também depois na divisão e o cisma, tá bom? Presta atenção nessa tabela, que assim se divide o livro dos reis. Esse é o conteúdo dos livros dos reis. Vamos lá. O fim do reinado de Davi e o reinado de Salomão fica em 1 Reis, capítulo 1 até o capítulo 11, tá entendendo? É o fim do reinado de Davi e começando o reinado de Salomão. A segunda parte desse conteúdo é do cisma, quando se rompe, quando se racha ao meio o reino, né? Do cisma ao fim do reino de Israel. Isso vai do primeiro livro de Reis, capítulo 12, ao segundo livro de Reis, capítulo 17. E depois, do fim do reino de Israel ao fim do reino de Judá. Ou seja, terminou o reino de Israel, terminou o reino de Judá. Isso vai do capítulo
do segundo livro de Reis, capítulo 18 até o capítulo 25. Tá bom? Então vamos lá, gente? Nós vamos ler agora, então, o primeiro livro de Reis. É um momento bonito. Davi já está velhinho, velhinho mesmo, né? E de repente, tenta se dar um golpe de estado aí. O próprio Adonias se nomeia aí meio rei, e Davi tem que intervir mesmo estando velhinho. Tá bom? Vamos então pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Lembra você, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, para sermos conduzidos. Assim como o rei Davi sempre foi conduzido por Deus, nós também queremos ser conduzidos. Vamos começar um novo livro então. Vamos lá. O rei Davi estava velho e avançado em idade. Por mais que o cobrissem de roupas, não se aquecia. Seus servos disseram-lhe: busquemos para o nosso senhor, o rei, uma donzela virgem que sirva o rei. Tenha cuidado dele e durma em seu seio para que ele se aqueça. Procuraram, pois, em toda a terra de Israel, uma donzela formosa. Encontraram Abisag, a sunamita, e a conduziram à presença do rei. Essa donzela era muito formosa, ela cuidava do rei e o servia, mas ele não a possuiu. Ora, Adonias, filho de Agite, encheu-se de orgulho e exclamou: sou eu quem reinará. Preparou para si uma carruagem e cavalos e tomou uma escolta de 50 homens. Nunca seu pai o contrariou, dizendo: por que fazes isso? Além disso, ele era muito belo e, na idade, seguia imediatamente a Absalão. Tendo feito reuniões com Joabe, filho de Sárvia, e com o sacerdote Abiatar, estes tornaram-se seus adeptos. O sacerdote Sadoque, porém, bem como Banaías, filho de Joiada, o profeta Natã, Semei e rei, bem como os valentes de Davi, não abraçaram o seu partido. Adonias, tendo imolado ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra de Zoelet, ao lado de Enrogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos de Judá que estavam a serviço do rei. Mas não convidou o profeta Natã, nem Banaías, nem os valentes, nem o seu irmão Salomão. Disse Natã a Betsabeia, a mãe de Salomão: não soubeste que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei, nem que o saiba Davi, nosso senhor, sem que o saiba Davi, nosso senhor? Escuta, vou dar-te um conselho para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai ter com o rei Davi e diz-lhe: ó meu rei, meu senhor, não juraste a tua serva que Salomão, meu filho, reinaria depois de ti e te sentaria no teu trono? Por que então Adonias se proclamou rei? Enquanto estiveres falando assim ao rei, entrarei e confirmarei o que tiveres dito. Foi Betsabeia ter com o rei no seu quarto. O rei estava já muito velho, e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Betsabeia inclinou-se e prostrou-se diante do rei. Este disse-lhe: que queres? Ela respondeu: meu senhor, prometeste com juramento à tua serva que meu filho Salomão reinaria depois de ti e se sentaria no teu trono. Ora, eis que Adonias se proclamou rei sem que o saiba o rei, meu senhor. Imolou bois, bezerros, cevados e grande quantidade de ovelhas, e convidou todos os príncipes, o sacerdote Abiatar, o general Joabe, mas não convidou o teu servo Salomão. Ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos postos em ti, esperando que declares quem há de tomar o teu lugar no trono depois de ti. Do contrário, logo que o rei, meu senhor, dormir com seus pais, e eu e meu filho Salomão seremos tratados como criminosos. Falava ela ainda ao rei, quando se apresentou o profeta Natã. Dissera ao rei: está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostrou-se com o rosto por terra diante do rei.
Em seguida disse: ó rei, meu senhor, porventura declaraste Adonias rei? Porventura declaraste: Adonias reinará depois de mim e se sentará no meu trono? Pois ele hoje desceu para imolar bois, bezerros, cevados e grande quantidade de ovelhas, tendo convidado todos os príncipes, os generais e o sacerdote Abiatar, os quais estão comendo e bebendo com ele e gritando: viva o rei Adonias. Não fomos, porém, convidados, nem eu, teu servo, nem o sacerdote Sadoque, nem Banaías, filho de Joiada, nem teu servo Salomão. Será do agrado do meu senhor e rei que assim se faça? Por que não deste a conhecer a teus servos quem deverá sentar-te depois de ti no trono do meu rei, meu senhor? O rei respondeu: chamai-me Betsabeia. Ela entrou e ficou de pé diante dele. O rei fez-lhe este juramento: pela vida de Deus que me livrou de toda angústia, o que te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: teu filho reinará depois de mim e se sentará no meu trono e meu lugar, isto vou cumprir hoje. Betsabeia inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. O rei Davi disse: chamai-me o sacerdote Sadoque, o profeta Natã e Banaías, filho de Joiada. Tendo-se eles apresentado diante do rei, este disse-lhes: tomai convosco os servos de vosso amo, fazei montar na minha mula o meu filho Salomão e levai-o a Giom. Ali o sacerdote Sadoque e o profeta Natã o ungirão, rei de Israel. Tocareis então a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Voltareis depois atrás dele, e ele virá sentar-se no meu trono para reinar em meu lugar, pois é a ele que estabeleço o chefe de Israel e de Judá. Banaías, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim seja. Assim queira ordenar o Senhor Deus, meu senhor e rei. Esteja ele com Salomão, assim como esteve com o rei, meu senhor, e eleve o seu trono ainda acima do trono do meu senhor, o rei Davi. O sacerdote Sadoque desceu com o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, os cereteus e os feleteus, fizeram montar Salomão na mula de Davi e conduziram-no a Giom. Tomou o sacerdote Sadoque no tabernáculo o chifre de óleo e ungiu com ele Salomão. A trombeta soou, todo o povo pôs-se a gritar: viva o rei Salomão. Depois toda a gente acompanhou-o em cortejo, tocando flauta e fazendo grandes festas, de modo que a terra vibrava com as suas aclamações. Quando Adonias e seus convivas terminavam o seu banquete, ouviram aquele clamor. Joabe, ouvindo soar a trombeta, disse: por que esse barulho da cidade alvoroçada? Falava ainda quando sobreveio Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. Adonias disse-lhe: vem, pois tu és um homem valente e trazes certamente boas notícias. Sim, sim, respondeu Jonatas, é verdade que o rei Davi, meu senhor, proclamou o rei Salomão. Enviou com ele o sacerdote Sadoque, o profeta Natã, Banaías, filho de Joiada, juntamente com os cereteus e feleteus, e estes fizeram-no montar na mula do rei. O sacerdote Sadoque e o profeta Natã ungiram no rei em Giom. Dali voltaram cheios de alegria e a cidade entrou em alvoroço. Essa é a algazarra que ouviste. E Salomão até já se assentou no trono do reino. Além disso, os servos do rei foram felicitar o rei Davi, meu senhor, dizendo: que o teu Deus torne o nome de Salomão maior que o teu e eleve o seu trono ainda acima do teu. O rei prostrou-se então sobre o seu leito e disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje pôs sobre o meu trono um sucessor, vendo-o eu com os meus próprios olhos. O
Os convidados de Adonias, aí Adonias ficou sabendo. Os convidados de Adonias, aterrorizados, levantaram-se e foram cada um para o seu lado. Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os chifres do altar. Disseram-no a Salomão nestes termos: eis que Adonias, temendo o rei Salomão, foi abraçar-se com os chifres do altar, dizendo: jure-me hoje o rei Salomão que ele não fará morrer o seu servo à espada. Se ele se mostrar um homem valente, respondeu Salomão, não lhe cairá por terra um só de seus cabelos, mas se nele se encontrar maldade, morrerá. O rei Salomão mandou mensageiros e o fizeram descer do altar. Ele veio e prostrou-se diante do rei, que lhe disse: volta para a tua casa. Ei, gente, olha aí. O que nós temos aqui então, começando esse livro? A sucessão de Davi. Vamos, percorre comigo aqui. Olha que interessante. Vamos percorrer comigo esse momento tão interessante. Primeiro, Davi já está velho. Assim começa o primeiro livro de Reis. Davi está velho. Tão velho que ele não consegue nem se aquecer direito. Aí você vai entender uma coisa. O que eles fazem? Eles pedem que venha uma jovem donzela para aquecer Davi e, ao mesmo tempo, para que Davi possa ter com ela relações sexuais. Isso é importante que você tem que saber. Por quê? A mulher de um rei já estava velha, tanto quanto o rei. Mas é muito importante, deixa eu te explicar, muito importante para saber se o rei ainda está apto para governar, para reinar, se ele ainda tem vigor e se ele ainda é viril. Se o rei não se mostra viril, com vigor, para ter, de repente, uma relação sexual com uma mulher, ele também é considerado inapto para governar. Olha, por isso a Bíblia fala assim: Davi não teve nada com ela. Davi não a conheceu. Ou a minha Bíblia fala como? E Davi não a possuiu. Davi não a possuiu. Esse dado é muito importante para o que vai acontecer depois. Quando aqui o texto, o autor diz, Davi não a possuiu, Davi não teve relação sexual com ela, imediatamente o filho de Davi, chamado Adonias, diz: opa, então eu serei rei. Entendeu? Isso era muito comum na antiguidade, gente. Era muito comum na antiguidade. Na antiguidade é o seguinte: o rei ele tem que se mostrar sempre vigoroso e muito viril. Muito vigoroso e viril. Por isso que muitos reis, né, quando a mulher já está mais velha, ele tem concubinas, como Davi também tinha concubinas, porque o rei tem que mostrar para o seu povo que ele ainda é forte, vigoroso, viril. Então, quanto mais concubinas ele tem, mais ele mostra isso. Por isso é muito comum na antiguidade, e principalmente na antiguidade do Oriente, que tenha harém, com várias e várias mulheres. Quanto mais mulheres o rei tem e quanto mais mulheres o rei possui, mais apto ele está para governar, mais apto ele está para conduzir o seu povo. Então esse dado é precioso. Chama uma mulher, uma donzela nova, né, para aquecer o rei que já está velhinho, mas o rei mostra que ele não é mais um rei potente. A impotência de Davi dá condições para o seu filho Adonias dizer: eu vou ser rei. E ele faz isso. O Adonias então fala: ora, eu sou o que vem logo depois de Absalão. Eu sou então o mais velho. Absalão já morreu. Adonias é o mais velho. Adonias, então, é o que vem, é o primeiro na linha de sucessão. Porque se o Absalão morreu, ele vem logo em seguida de Absalão. Ele diz: eu serei rei. Mas ele se coloca como rei sem ser indicado pelo pai Davi. Olha o que acontece. Ele, então, arruma o pessoal do seu lado. E quem está do seu lado? O Joabe,
chefe do exército do Davi, parte e fica para o lado de Adonias, e o sacerdote Abiatar. Ora, ele já tem exército e a fé, a religião. Vamos lá. E aí o Adonias pega todos os seus partidários e vão para um lugar chamado En-Rogel, que fica ali nas imediações, perto de Jerusalém, mas nas imediações de Judá e Benjamim, e ali ele vai fazer um sacrifício que era muito comum para a entronização de um rei. Então, na verdade, o que ele faz? Ele vai oferecer sacrifício como se estivesse sendo entronizado como rei. Olha a petulância de Adonias. Olha a petulância de Adonias. Sem Davi indicá-lo como rei, né? Ele mesmo se coloca como rei, ele arruma alguns cavaleiros, ele arruma alguns carros e tal, porque é o seguinte, quanto mais cavaleiros, cavalos, carros tivesse, mais se mostrava o seu poder. E vai para El-Rogel para apresentar um sacrifício. Esse sacrifício tem toda a conotação de entronização do rei. Tudo bem, ok. Natã, mais do que depressa, Natã ligado a Davi, junto com Banaías, né, que era ali do exército, mais o Sadoc, que é o sacerdote, mas esses são ligados mais a Davi, mais a Salomão e tal. Eles ficam preocupados. Opa, Davi havia prometido o trono para Salomão, mas o Adonias se achou no direito de reivindicar o trono, porque ele vem na linha de sucessão, o primeiro na linha de sucessão, ele é o mais velho, ele vem logo em seguida de Absalão, Absalão está morto, ele é o mais velho, então ele vai reivindicar o trono. Natã, o profeta Natã, aquele mesmo que chamou a atenção de Davi, chega para Betsabeia, lembra Betsabeia? Mãe de Salomão, fala, Betsabeia, vem cá. O Davi não prometeu para você que quem reinaria não era Salomão? O Davi não prometeu que ele ia introduzir seu filho como rei? Sim, prometeu. Então, você não sabe o que está acontecendo, Betsabeia? Betsabeia, você não sabe o que está acontecendo? O que é isso? Nesse momento, Betsabeia, está lá o Adonias oferecendo um sacrifício, se colocando como rei, junto de Joabe, junto de Joabe, junto como chama? E de Abiatar. Você não sabe disso? Pelo amor de Deus, Betsabeia, olha o que está acontecendo. Estão tirando o trono do seu filho Salomão. E aí o que é a Betsabeia? Ele fala assim, aí o próprio Natã dá a sugestão, vai até o rei Davi e conta para ele que o Davi não está sabendo nada disso. Davi está lá, coitadinho, veinho, quer comida lá, veinho, está sabendo nada disso, vai lá e conta para ele. Vai lá. Aí, vamos combinar assim, Betsabeia, quando você estiver contando, eu vou chegar e vou confirmar a sua história. A Betsabeia, esperta, vai, chega lá para o Davi e fala, Davi, seguinte, o que está acontecendo é o seguinte, talvez você não esteja sabendo, mas o Adonias, o seu filho Adonias, que é o mais velho, nesse momento, está em En-Rogel, fazendo um sacrifício e se declarando rei. E eu falo para você uma coisa, você não tinha prometido que quem seria o rei seria Salomão? O filho que eu tive com você? Não, você não havia prometido isso? Você prometeu que ele que seria o rei. Nesse instante chega também o Natã, tudo combinado, né? Chega o Natã e o Natã confirma a história, fala, é verdade. Nesse momento, o Adonias, meio irmão de Salomão, meio irmão de Absalão, isso era tudo meio irmão, porque tudo de mãe diferente, né? Ele está nesse momento apresentando, junto com o sacerdote Abiatar e junto com Joabe, se apresentando como rei. Já está se achando rei, está todo se achando rei lá. Já tem todo um séquito, já tem todos os seus amigos, e estão numa festa danada lá. Eu escutei até que o pessoal está falando, viva o rei Adonias. Mas o Davi fica uma fera e fala para ela assim,
chama e fala assim, ó, assim como Deus é rei, assim como Deus vive, eu prometo a você, Salomão, que é rei. Imediatamente manda chamar Sadoc, o sacerdote, manda chamar Banaías, que é ali do exército, e manda chamar, quem que é mesmo, esqueci o nome, era quem que estava junto com... o Natan, profeta, claro, Natan. Chama e falou o seguinte, ó, vão agora, pegue o chifre que está na tenda, chifre de óleo que está na tenda, a tenda que funcionava como santuário, e vai ungir agora Salomão como rei. Unja Salomão como rei. É isso mesmo, eu estou dando ordem, indicando Salomão como rei. E imediatamente eles pegam o óleo, unge Salomão como rei, e aí notícia espalha para todo mundo. E até que uma pessoa, um mensageiro, chega até a festança que o Adonias estava dando, se achando rei. Quando chega lá, fala, você traz alguma notícia? Será que é boa? Não, essa notícia é boa não. E eles contam para Adonias, então, o que está acontecendo. Nesse momento, o rei Davi acabou de ungir Salomão, seu filho, como rei. O profeta, junto do profeta Natan, junto do sacerdote Sadoc e junto de Banaías, ele é o rei. O Adonias se borra todo de medo. Claro, pronto, acabou com a história. Por quê? Porque na mesma hora que o pessoal escutou essa notícia, todo mundo deu no pé. Todo mundo, sabe aqueles puxa-saco, tudo que estava lá, achando, o Adonias é rei, o Adonias é rei. Todos, na hora que viu, opa, ficamos do lado errado. O povo deu no pé, deixou o Adonias sozinho, junto ali com o sacerdote Abiatar, junto com Joabe, e deixou ele sozinho, e o Adonias falou, agora estou perdido, agora ele me mata. Adonias, esperto, o que ele fez? Ele estava num lugar em El Rogel, onde tinha um santuário e tinha um altar. Ele vai, se agarra, se abraça o altar e segura nos chifres do altar. Você lembra como que é o altar, né? O altar é tipo uma grelha, uma fogueira assim, que tem 4 chifres de cada lado. Nossa, já estudamos tanto isso, né? Ele se agarra no altar e segura nos chifres. Por quê? Porque uma pessoa que está segurando no chifre do altar, ninguém pode vir fazer mal para ela. Isso é lei. Ninguém pode me fazer, ninguém pode matar, ninguém pode agredir, ninguém pode... Então, praticamente é um salvo-conduto dele ali. Ele agarra, segura no chifre e fala, pronto, eu vou ficar aqui até eles me prometerem que não vão me matar. Até eles me prometerem que não vão me matar. E ele fica segurando o chifre e tal, segurando o chifre. Nisso, o que já é considerado rei, já é o Salomão. Vou explicar rapidamente para você, era um costume também na antiguidade. Não é que de repente o Davi, ele seria rei somente depois que Davi morresse. Não. Era comum que quando o rei já estivesse bem velhinho, ele já escolhia o seu sucessor e ele passava a ser um corregente. O rei, atual, mais aquele que vai suceder, e os dois tendo o mesmo poder como corregente, né, mesmo, porque fica chato, né, de repente fala assim, você já escolhe um e o rei está vivo e não tem mais poder, fica chato isso, né? Então, Salomão já era praticamente o rei, embora Davi fosse rei, mas Salomão já era um corregente que estava ali junto. Adonias segurando no chifre, segurou no chifre como fala? Do altar, segurando ali, falou, não vou sair daqui. Aí, isso chega aos ouvidos de Salomão, e o Salomão diz para ele assim, olha, é o seguinte, se você, olha aqui, Salomão fala assim, é o seguinte, como chama? O irmão dele, é meio irmão dele, Adonias, é o seguinte, se você se mostrar um homem valente, se ele se mostrar um homem valente, de valor, não vai cair nenhum dos seus cabelos. Mas se encontrar maldade nele, aí ele vai morrer. Aí o que ele faz? O Salomão manda o mensageiro
fizeram ele descer do altar, ele veio na frente do rei, Salomão, falou, estou aqui. Salomão falou assim, vai para casa. Não matou, mas com pouca conversa falou, ó, você não é rei. Tira o cavalinho da chuva, você não é rei. Você entendeu? Salomão ficou sabendo que ele estava agarrado no chifre. Salomão falou o seguinte, olha, se ele for um homem bom, justo, tirar essas ideias da cabeça de querer ser rei, tudo bem, não vai acontecer nada para ele. Mas se ele for mal, querer dar um golpe, querer aí se autodeclarar rei, aí ele vai morrer. Chega os mensageiros de Salomão, levam ele até Salomão, e o Salomão diz, curto e grosso, igual coice de porco, vai para casa. Vai para casa. Com esta palavra, Salomão está dizendo para ele, acabou, você não é rei, vai para sua casa, leva a sua vida, eu sou rei. Assim começa o reinado de Salomão. E assim nós vamos ver que, assim como Deus conduziu o povo junto de Davi, assim Deus conduzirá o povo junto de Salomão. Salomão será um rei sábio, que saberá ouvir a voz do Senhor e vai conduzir o povo como Davi conduziu. Mas é difícil, hein? Trem é difícil. Salomão vai encontrar muita dificuldade. Cisma, divisão de reino. Coitado desse Salomão. Coitado. Será um grande rei. Mas você já viu que só para começar o negócio já está feio. Tá bom? Vamos lá, gente. Alguns versículos só para a gente lembrar aqui. Bem rapidinho mesmo. Vamos aqui, ó. Versículo 1. Só para lembrar. O rei Davi estava velho, avançado em idade, por mais que o cobrisse de roupas, não se aquecia. Seus servos disseram, busquemos para o nosso senhor uma donzela virgem que sirva o rei e tenha cuidado dele e durma em seu seio para que o aqueça. Sabia que em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 11, tem um provérbio, um ditado que fala, se dois dormem juntos, eles se aquecem. Interessante, né? Se dois dormem juntos, eles se aquecem, né? Mas esse fato dessa moça vir ficar com Salomão não era só para aquecer o Salomão, era para que pudesse ver e para que o rei pudesse mostrar que ele ainda era potente e viril, e se ele não se mostrasse assim, já era hora de mudar o rei, né? Versículo 4, você vai perceber isso. Essa donzela era muito formosa, ela cuidava do rei e o servia, mas ele não a possuiu. Ou seja, o rei estava impotente. O autor faz questão de evidenciar isso, naquilo que eu te falei, por causa daquilo que eu te falei, ao evidenciar a impotência de Davi. Davi não conseguiu ter relação sexual com ela. Davi está um rei impotente, e isso na antiguidade era uma prova de que o rei não tinha mais aptidão para reinar. Se o rei é viril, se o rei tem muitas mulheres, se o rei dá conta das mulheres, ele pode governar. Se não, ele não pode governar. Isso já abriu para Adonias a possibilidade de querer ser o rei. Logo depois você vê, olha imediatamente o que acontece. Versículo 5. Ora, Adonias, filho de Agite é uma das mulheres de Davi, viu? Encheu-se de orgulho e exclamou, sou eu quem reinará. Preparou para si uma carruagem de cavalos e tomou uma escolta de 50 homens. Ou seja, você viu? Adonias era meio-irmão de Absalão, que morreu, né? Porque a mãe era diferente. E meio-irmão de Salomão, ou seja, mães diferentes. A posição e a idade de Adonias estava perfeita para ele assumir o reino. Porque a posição dele, que era o próximo na linha de sucessão, e também era o mais velho. Só que é o seguinte, para ser rei não bastava isso. Para ser rei tinha que haver a indicação de Davi. E Davi não tinha indicado o Adonias para ser rei. Tá bom? Versículo 9
9. Adonias, tendo imolado ovelhas, bois e bezerros cevados junto à pedra de Zoelet, ao lado de En-Rogel, convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos de Judá que estavam ao serviço do rei. Ou seja, ele já estava se achando, já fez uma festa, já ofereceu sacrifício, fez um banquete e falou: eu já sou rei. Isso aqui, este sacrifício que ele oferece e esse banquete é visto como um ato religioso que acompanha a entronização de um novo rei. Então, ele já estava fazendo praticamente o ato religioso de entronização do rei. Um reinado, um reino, uma coroa que ele estava assumindo sem a indicação do seu pai. En-Rogel, gente, é um lugar que faz fronteira entre Judá e Benjamim. É bem pertinho de Jerusalém. Hoje é conhecido como Poço de Jó. Poço de Jó, tá bom? Vamos lá, versículo 20. Onde está 20 aqui? Ó rei, meu senhor, todo Israel tem olhos postos em ti, esperando que declares quem há de tomar o teu lugar no trono depois de ti. Olha aí. Eu acho importante que a gente lembre isso aqui, porque aqui, aquilo que eu falei, as pessoas, ele chega diante de Davi e fala: quem é que você vai indicar para ser rei? Quem é que você indica? Isso aqui não significa abdicação de Davi, é aquilo que eu expliquei. O rei, isso era um costume na antiguidade, o rei, quando já estava velho, perto da morte, ele indicava um corregente. Esse corregente passava a reinar junto com o rei que está ali, o rei velhinho, né? E este corregente vai assumir depois que o rei morrer. Isso é um costume da antiguidade. Então não se trata do Davi abdicar o trono, mas se trata de indicar um corregente. Davi não indicou um corregente que seria Adonias, mas indicou depois que seria Salomão, a quem ele vai ungir. Versículo 33, vamos lá. Ai, meu Deus, cadê? Tomai convosco os servos do vosso amo, fazei montar na minha mula meu filho Salomão e levai a Giom. Isso que eu até esqueci de falar. O Davi, quando fica sabendo que o Adonias fez isso, ele manda, fala para o Natã, para o Sadoc, né, para o Banaías, fala assim: monta o meu filho Salomão na minha mula. E esse gesto é interessante, né? Esse gesto é interessante. Montar a montaria do rei, no caso a mula do rei, seria um título, um gesto honorífico, dizendo: ele é rei. Ele está usando a montaria do rei, ele está usando a mula do rei, ou seja, ele é rei. Esse é um gesto honorífico que Davi apresenta. 34, ainda aqui não são. Ali, né, o sacerdote Sadoc e o profeta Natã ungirão o rei de Israel. Tocareis então a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então o que acontece? Naquele momento, montou a mula do rei, já disse, ele é o rei. Unja esse menino, esse Salomão, e toque a trombeta. Toque a trombeta e todos digam: viva o rei. Vamos entender isso aqui. A unção, gente, a unção, ele confere força e vitalidade sobrenaturais. Essa unção confere a Salomão a força de um rei e a vitalidade que são sobrenaturais. Davi está passando isso para eles. Bom, veio aqui, 39. Aqui que eu queria lembrar. 39. Tomou o sacerdote Sadoc no tabernáculo chifre de óleo, ungiu com ele Salomão. A trombeta soou e todo o povo pôs-se a gritar: viva o rei Salomão. É isso que eu queria falar. Trombeta ungiu, trombeta soou e o povo aclamou. Então, isso aqui é um gesto muito importante. Presta atenção comigo aqui, ó. A tenda que servia de santuário, onde era o santuário, você lembra? Até então, não existe um templo, existe uma tenda que serve de santuário. Lá dentro está guardado o chifre com óleo que vai ungir. Pega o chifre do óleo e vai ungir.
A aclamação do povo, viva o rei, viva o rei, viva o rei, isso faz parte do ritual de entronização. Como é que você entroniza um rei? Como é que você transforma e faz um rei? Primeiro você unge. Quem que unge? O sacerdote que unge, né? Assim foi com Davi, né? Assim foi com Saul, né? O sacerdote, o profeta, ungiu, se bem que Samuel não era um sacerdote, mas ele era um profeta, que às vezes era confundido até como um sacerdote, no caso de Saul, né? Mas aqui é o sacerdote Sadoc, ungiu e o povo aclamou. A unção e a aclamação do povo faz parte do ritual de entronização. Entronizar é colocar no trono, ou seja, Salomão foi feito rei. Né? Versículo 50, quando Adonias ficou sabendo, né? Adonias, temendo Salomão, levantou-se também e foi abraçar-se com os chifres do altar. Já te expliquei o que significa isso. Os chifres do altar, não se podia levantar a mão contra quem se agarrasse ou ficasse junto aos chifres do altar. Então, se a pessoa quisesse ter alguma proteção, ela se agarrava ao altar, segurava o chifre e ninguém podia tocar nela. Tá bom? E no versículo 53, a gente termina, o rei Salomão mandou mensageiros e o fizeram descer do altar. Ele veio, prostrou-se diante do rei Salomão, que lhe disse, volta para tua casa. Bem seco. A ordem do rei é para que o Adonias abandone toda a atividade política. Falou, acabou, meu filho, acabou para você, não tem mais. Abandone toda a atividade política, volta para sua casa, planta, cria ovelha, cria boi, é isso que você vai fazer, ok? E assim nós começamos o primeiro capítulo do livro dos reis. Já deu para perceber que vai ter muita coisa pela frente, né? Viu? E o trem vai ferver ainda. Pode esperar, mas não tem problema. Deus vai estar conduzindo tudo isso para que tudo concorra para o bem daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Et crutim Domine, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radix Davide. Aleluia.